Estamos de volta com o Em Dia e hoje o quadro Vida Saudável traz uma dica importante que pode salvar vidas. Você deve lembrar que trouxemos ontem o caso de um bebê que morreu engasgado no sertão do estado. Infelizmente, episódios assim são mais comuns do que imaginamos, né? Mas uma simples ação pode evitar essas tragédias. A repórter Renata Fabrício conta tudo pra gente. Vamos conferir. Isso mesmo, não é raro a gente noticiar por aqui no jornalismo da Redita mortes ocasionadas por engasgo, né? Isso tanto em bebês quanto em adultos e idosos também. Mas essa é uma morte que pode ser evitada com um procedimento simples, por isso que aqui comigo está a Tenente Crislaine, do Corpo de Bombeiros aqui de Campina Grande. Tenente, é uma morte que pode ser facilmente evitada, né? Sim, é uma morte que pode ser evitada, seja por adulto ou por criança, como foi o caso que aconteceu já nessa semana. Uma criança que foi instruída por nós aqui no quartel do Corpo de Bombeiros durante uma palestra ministrada para uma escola. A criança aprendeu e fez a realização da atividade numa outra criança. Vamos explicar para o pessoal o que é um engasgo. Isso, engasgo é uma obstrução total ou parcial das vias aéreas, seja lá nariz, boca ou até a própria faringe, dependendo do extremo daquele engasgo. Mas que pode ser por um pedaço de carne, pode ser por um objeto, por líquido, que no caso de criança tem muito caso de ter um engasgo, um entupimento dessas vias aéreas por secreção. E que a manobra de Heimlich ela não é tão útil, visto que não é obstrução 100%, por isso que tem aquelas perinhas para poder ser feita a absorção. Então, é colocada a perinha, é feita a sucção por via aérea ou pela boca, dependendo do extremo que esteja ali a obstrução. A gente noticiou essa semana o caso de uma criança que veio a óbito depois de ser amamentada. Nesse caso, onde acredita-se que o engasgo foi através do leite materno, o que é que poderia ter sido feito ou qual seria a forma de prevenção ideal para esse tipo de situação? Pronto, para a criança, a manobra de Heimlich ela já é feita de uma outra forma. A criança é colocada no ângulo de 45 graus, no qual você pode apoiar na perna ou estar sentado. Apoiando na perna, você vai colocar a criança no ângulo de 45 graus, colocando nariz e boca entre os seus dedos com as vias aéreas estando abertas. Criança com um braço de cada lado, uma perna de cada lado, e é feita a tapotagem nas costas da criança, que com essa parte posterior da mão, você vai no meio das costas da criança, você vai empurrar para frente, empurrar para frente. E nesse empurrar para frente, com um pouco de força, não com excesso de força, para não machucar a criança. E após repetir 5 vezes essa execução, você vira a criança e vai entre a caixa torácica fazer já uma compressão, como se faz uma massagem cardíaca mesmo já em criança, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5 compressões, pois a partir desse momento a gente já trata como obstrução real de vias aéreas, como quase uma parada respiratória, ou até em alguns casos parada respiratória já a criança vai estar. O que é que, nesse momento de engasgo, as pessoas precisam prestar atenção? A pessoa que vai estar ali para resolver. Qual é a hora ideal de chamar o bombeiro, de levar para o hospital, enfim, pedir socorro? Enquanto está sendo realizada já essa manobra, se tiver uma outra pessoa, aí sim já chamar o bombeiro ou o SAMU, seja ele 193 ou 192 respectivamente, mas de qualquer forma, sim, sempre chamar a gente para poder dar esse suporte. Mas o primeiro atendimento, a primeira resposta, ela é extremamente importante, visto que qualquer deslocamento, seja ele de 5 ou 10 minutos para chegar no local da residência ou do colégio, seja lá onde foi a ocorrência, vai sim ter um reflexo muito grande na vida de quem está ali sem oxigenação no sangue. Então vamos, só para concluir, como é que faz essa manobra? Posso fazer em você? Bora. Você vai se apoiar no meio das costas, de tal forma que, pode ficar alinhada, isso, de tal forma que esse alinhamento vai lhe dar um suporte de pernas meio entreabertas para, se ela vir a desmaiar, não acabar caindo. Você vai encontrar onde se encontra o umbigo, no caso de Renata está bem aqui, 2 dedinhos acima, mão fechada, empurra para dentro e para cima. Não vou fazer com força em você, porque senão você vai acabar vomitando. Mas essa compressão é a partir dela que a gente sim consegue. Chegou a desmaiar, hospital. Hospital, porque ela não vai ter mais reação a partir daí para frente.
E aí, ligar também para o 92 ou 93? Isso, 92 ou 93 para poder fazer o transporte. Qualquer coisa, Corpo de Bombeiros, sempre à disposição. E como é que o Corpo de Bombeiros atua com palestras, com orientações nas escolas, em entidades, em fundações, enfim? Isso, nós temos diversos projetos, que é o Bombeiro na Escola, o Bombeiro Mirim, que já ensina para as crianças essa participação, como também já recebemos diversas escolas durante o ano para conhecer o quartel, para ter uma atividade de maior conhecimento, como também quando temos estandes ou qualquer um outro perfil de apresentação, dificilmente você não vai encontrar um bombeiro ensinando a manobra de Heimlich, porque ela é o perfil de manobra que, se você sabe, se você faz, você salva a vida de alguém. Obrigada pelas informações, viu, Tenente? Tá aí, uma manobra simples, de fácil execução e que realmente salva vidas, né? Evita o óbito. Pois é, aí, portanto, uma reportagem com orientação importantíssima. Você viu aqui ontem que não são casos raros, né? Essa coisa de um bebê morrer engasgado, por exemplo, né? Não são casos raros. A gente tem noticia sempre, infelizmente, são tragédias. E que podem ser evitadas com conhecimento, com cuidado e o conhecimento básico, né?